Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 6, que diz: Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Essa frase significa que a obra do Senhor não é estabelecida e realizada com base nos méritos das realizações humanas. O sucesso da obra de Deus depende, antes de tudo, da ação poderosa do próprio Espírito de Deus. Como o versículo deixa claro, essa frase foi uma declaração de encorajamento da parte do Senhor direcionada a Zorobabel. Então, é importante entender brevemente o contexto em que ela aparece. O povo judeu havia retornado à cidade de Jerusalém após décadas de cativeiro. Eles tinham a tarefa de reerguer a cidade e, especialmente, num primeiro momento, reconstruir o templo. Então, o Senhor levantou homens valorosos para liderar e encorajar os judeus remanescentes na tarefa da reconstrução do templo e na restauração de Jerusalém. Zorobabel era um desses homens. Ele era um descendente legítimo do rei Davi e assumiu a posição de líder de Judá naquele período. Ao seu lado também estava o sumo sacerdote Josué, que trabalhou junto de Zorobabel na reconstrução do templo. Mas o povo precisava ser encorajado. Precisava saber que, apesar das suas falhas e limitações, Deus não falharia em cumprir o seu propósito. Então, para encorajar e comunicar sua vontade àquele povo, o Senhor levantou os profetas Ageu e Zacarias. O ministério profético de Ageu falou muito sobre a reconstrução do templo, enquanto que o ministério de Zacarias, embora também tenha falado sobre a reconstrução do templo, enfatizou de forma especial as bênçãos futuras que aguardavam a comunidade restaurada. A reconstrução do templo havia sido iniciada anos antes dessa declaração, mas a obra não estava sendo nada fácil. Oposições internas e externas ameaçavam a conclusão da obra. Além disso, o próprio povo estava abatido e intimidado diante de suas próprias limitações e incapacidades. Em comparação com o primeiro templo que havia sido construído durante o reinado do rei Salomão, a situação da reconstrução do templo no pós-exílio era completamente outra. No tempo de Salomão, Israel era um reino poderoso e contava com inúmeros recursos. Agora, no tempo de Zorobabel, havia apenas uma comunidade que havia sobrevivido nos anos difíceis do exílio. No tempo de Salomão, havia um rei no trono de Jerusalém e a nação era soberana. Mas, no tempo de Zorobabel, humanamente falando, a nação estava frágil e subjugada. Porém, embora o trono de Jerusalém estivesse vazio, não havia a figura oficial de um rei em Judá. O trono estava ocupado. O Deus Todo-Poderoso que governava a história é quem estava cuidando de todas as coisas. Então, com o objetivo de explicar o seu plano àquela comunidade remanescente, Deus deu ao profeta Zacarias 8 visões noturnas que tratavam da obra de reconstrução sob as lideranças de Zorobabel e Josué. Mais precisamente, na 5ª visão, o Senhor mostrou ao profeta que a reconstrução do templo seria completada e nada poderia impedir essa obra. Mas Zorobabel e Josué eram seres humanos limitados que não tinham os recursos necessários para concluir a obra. Daí vem o encorajamento do Senhor. Nessa expressão, a palavra força traduz o hebraico ha e il, que indica habilidade, eficiência e proeza humana. Esse termo muitas vezes é aplicado no sentido militar para enfatizar a força e a bravura de um exército. Já a palavra violência ou poder, em algumas traduções, traduz o hebraico koah, que indica poder, vigor e força humana. Quando o rei Salomão construiu o primeiro templo, ele contava com um exército
de operários. Com uma oferta de mão de obra quase que ilimitada, não faltavam recursos para a construção bem-sucedida. Mas os judeus do tempo de Zorobabel não tinham a força, o vigor, a habilidade e o poder que seus antepassados dispuseram quando construíram o Templo de Salomão. Foi por isso que Deus usou a vida de Zacarias para motivá-los a confiar no Senhor. A reconstrução do templo não se daria pela força de um exército, nem pelo vigor individual do homem, e muito menos pela fartura de seus recursos. O que haveria de garantir o sucesso daquela obra era o poder do próprio Deus. O povo estava desanimado, a oposição dos inimigos era grande e a economia daquela comunidade pós-exílio estava quebrada. Mas aquela obra seria terminada pelo poder do Senhor. Através do profeta Ageu, o Senhor lembrou da promessa e da palavra que foi liberada, como descrito lá no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 5, que diz: "Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês. Não tenham medo." Não por força nem por violência, uma lição para todos nós. Voltando ao início, essa palavra serve como encorajamento a todos que estão engajados na obra de Deus, bem como um aviso a todos que pensam que há mérito humano no que é realizado para o Senhor. Somente quando vivemos pelo Espírito e somos guiados por Ele é que podemos experimentar o verdadeiro sucesso espiritual. O Espírito do Senhor é a fonte de toda boa virtude que possamos demonstrar. O seu poder é a força e o vigor para toda boa obra que possamos realizar. Jamais devemos cair no erro de pensar que a obra do Senhor depende da força do nosso braço ou do arranjo da nossa sabedoria. Também jamais devemos tentar fazer alianças estranhas na tentativa de produzir algo bom diante de Deus. Algumas pessoas importam recursos do mundo como se a obra do Senhor dependesse disso. Só quando o Espírito Santo governa cada detalhe da nossa vida é que o serviço pode glorificá-lo. Portanto, que fique claro que não há força, habilidade ou poder humano que seja suficiente para realizar a obra do Senhor. Então, diante de tudo o que nos dispusermos a fazer, que sempre esteja aos ouvidos a palavra do Senhor. Que essa declaração seja nosso encorajamento, nossa motivação e também o aviso que nos faça dar glória por toda a obra que fizermos a quem realmente merece recebê-la, o próprio Senhor. Em nome de Jesus Cristo e na direção do Espírito Santo. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por nos conceder mais este fôlego de vida. Nos dar a certeza daquilo que o Senhor tem, daquilo que o Senhor quer para nós, por nós e em nós. Nos dar a direção necessária que temos que ter em relação aos nossos posicionamentos, em relação à direção, em relação, Pai, ao esforço de buscar cada vez mais e de fazer aquilo que o Senhor tem preparado para nós neste tempo. Porque, Pai, a sua palavra é muito clara, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Pai, que haja sim este encorajamento, esta motivação, que haja este despertar de fazermos tudo para a glória do seu nome, dirigidos pelo teu Santo Espírito, mas, Pai, nesta profundidade daquilo que o Senhor quer de nós. Então, em nome de Jesus, que o seu reino mais um dia e mais uma vez se estabeleça em nós para que se cumpra o seu querer, para que se cumpra a sua graça, para que se cumpra a sua glória, para que se cumpra o seu senhorio e que nada, Pai, nada fique da maneira que está. Nada, Senhor, tudo seja completamente transformado
transformado, para que nós não venhamos a nos gloriar em nada, mas que toda honra, glória, poder e majestade sejam seus, porque, Senhor, é exatamente em Ti que nós somos capacitados, é em Ti que nós somos instruídos, é em Ti que o Senhor nos dá, Pai, o discernimento, o entendimento e a sabedoria para poder fazer, tratar e resolver cada assunto. Muito obrigado, Senhor. Somos gratos a Ti, gratos pelo Seu amor, gratos pela Sua graça, gratos pela Sua glória, porque em tudo o Senhor tem revelado o Seu amor. Pai, em mais este dia, livra-nos do mal, livra-nos da tentação, não deixe faltar o pão na mesa deste Teu Filho, antes, leva-nos a estar, ficar e permanecer no lugar que o Senhor assim preparou para nós. E que sejamos, Pai, vasos de honra, usados de uma maneira sobrenatural para que o Seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido. Muito obrigado, Senhor. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos todos os nossos sentidos diante de Ti, para que o Senhor nos use da maneira que o Senhor assim preparou. Muito obrigado. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.